Olá pessoal, vamos então à nossa terceira aula desse capítulo 8, né, no qual a gente está tratando o problema ou introduzindo o conceito do momento linear e analisando o efeito do momento linear em sistemas de partículas e assim por diante. Uma situação interessante dentro da física que a gente utiliza esse conceito do momento e que é muito importante em diversas situações é o que a gente chama colisões. Tá? Então nós vamos começar nesse item aqui agora e essa aula vai ser basicamente a gente vai tratar de colisões em uma dimensão. Só que antes de falar sobre colisão em uma dimensão, quando a gente fala a palavra colisão, a gente vem logo à mente que é o choque de objetos. Né? Então, o que é que na física a gente chama de colisão? Seria o efeito somente de contato físico entre dois corpos? E aí a gente poderia perguntar, tudo bem, mas o que significa o contato físico ao nível microscópico? Se eu for olhar a nível microscópico mesmo, quando eu bato uma mão contra a outra, o que está acontecendo? Se eu for olhar a nível microscópico, o que eu estou vendo é uma interação entre as últimas moléculas que compõem um lado da minha mão com as últimas que compõem o outro lado da minha mão e elas estão interagindo, não estão penetrando umas nas outras, mas estão interagindo, se aproximando bastante e produzindo então o efeito que a gente sente a nível macroscópico. Então, esse é um conceito mais geral, então, em física do que é a colisão. Na verdade, qualquer processo que envolva a interação entre partículas, a gente vai poder tratar dentro desse conceito mais geral que a gente chama de colisão. Né? Então, colisão pode ser generalizado como um processo de interação entre duas ou mais partículas e que nesse processo de interação, como a gente viu, vão haver forças, né, agindo, os pares, ação e reação agindo nas interações. Isso faz com que durante esse processo haja troca então de energia cinética, de energia de um modo geral, não só energia cinética, mas do ponto de vista da colisão, a energia cinética é importante, então tem a troca de energia e momento linear. Né? Então a gente tem aqui um exemplo típico do que acontece em diversas situações microscópicas. Nesse caso aqui é quando a gente tem uma partícula alfa, que é basicamente um átomo, o núcleo do átomo de hélio, né? É uma partícula composta por 2 prótons e 2 nêutrons, então é basicamente o núcleo do átomo de hélio, e esse núcleo do átomo de hélio interagindo com um próton. Bom, veja, como o núcleo de hélio é carregado positivamente e o próton também é carregado positivamente, eles dificilmente vão se tocar mesmo. Né? Normalmente, o que vai, a menos que eles estejam com uma energia cinética muito grande, que aí há um processo de colisão em que, inclusive, o próton chega tão próximo do núcleo de hélio que a gente pode ter o processo de decomposição, né, o processo de explosão do núcleo, ou a captura do próton formando um outro elemento, né, um outro isótopo, né, e assim por diante. Mas, de um modo geral, o que acontece é que como o próton e a partícula alfa são carregados positivamente, existe uma força de repulsão que a gente vai ver em outros cursos, né? Mas você já conhece, que é a repulsão coulombiana, que a gente chama, né? Quando cargas têm sinais iguais, elas se repelem. Então, à medida que o próton vai se aproximando, aqui a gente está imaginando o hélio andando nessa direção, o próton andando nessa direção, à medida que eles se aproximam, a força de repulsão faz com que eles se afastem e, apesar de não haver nenhum contato propriamente dito, isso é um processo que a gente chama de colisão, é um processo de colisão próton-partícula alfa. Né? Você vê que na física, na verdade, o processo de colisão ele tem uma interpretação muito mais geral do que o que a gente está acostumado. E aqui, cadê o vídeo? O videozinho que eu tinha colocado aqui de novo. Como é que faz mesmo? Tira aqui.
Deixa eu desmarcar aqui o apontador. O vídeo não quer aparecer. Bom, tudo bem. O que é que a gente tem aqui, né? O que a gente tem... Aqui tinha um vídeo mostrando o processo de colisão. Aqui eu tenho uma foto que foi tirada, né? O que a gente chama uma foto de longa exposição, em que eu tinha dois disquinhos plásticos, né? Iluminados com uma lâmpada que o pessoal chama... Lâmpada de luz negra, né? Na verdade é uma lâmpada que tem violeta, né? Luz violeta, basicamente. E essa aqui é uma trajetória, então o registro tá aí, tem uma câmera fotográfica que fica aberta por um certo tempo, registrando então. Então esse aqui um disco vem, colide com o outro, então eu tinha um disco que foi jogado contra o outro, ele colide, aí colide aqui com a mesa, colide aqui de novo. O que não está mostrado aqui, tinha um vídeo que aqui não apareceu, é que teria o som, cada vez que o disco colide aqui, eu ouço a colisão. Mas a gente está acostumado aqui, quem já foi nesses parques que tem em shopping, já viu aquela mesa de ar, né? Que tem o disquinho e a gente usa como se fosse o goleiro para proteger um disco. Cada vez que aquele disco bate no disco que é como se fosse a bola, faz barulho, né? Então esse é um processo de colisão em que a gente tem um contato tão próximo que parte da energia é convertida em energia sonora. Então a gente tem modificação de momento, tem modificação de energia cinética do disco, do objeto que eu estou segurando, né, do disquinho que eu estou segurando, mas também produz outros tipos de energia, como aquecimento, energia sonora e assim por diante. Então o processo de colisão na física ele é bem amplo. Se a gente pensar em colisão de veículo, parte da energia é convertida em energia térmica, porque aquece, em deformação, né, deforma a estrutura do veículo e assim por diante. Naquele vídeo que a gente viu na aula passada da bola colidindo com o chão, vocês lembram que tinha uma hora que a bola se deformava, né? Então, naquele processo de colisão ali, parte da energia também é convertida durante a colisão na deformação da bola e assim por diante, né? Então, só para dizer que em física, a colisão ela tem um significado muito mais amplo do que a gente está acostumado assim, no dia a dia, né? Então, tem várias situações físicas que a gente encara, então, do ponto de vista da colisão, tá? Durante uma colisão, as forças envolvidas nas partículas que interagem, então, no processo de interação, elas podem variar de uma forma muito complicada e depende muito da natureza da interação entre os corpos que interagem, né? Então, essa colisão entre disco, a colisão do veículo, por exemplo, depende muito de como, o que a gente chama de parâmetro de impacto, né? Como os veículos batem, como é a estrutura, como vai absorver, como a força vai variando. Então, se a gente tentasse analisar o que acontece numa colisão, pensando do ponto de vista da força, propriamente, de saber os detalhes das forças, a gente teria uma complicação bastante grande para fazer a análise. Então, o que é que a gente faz aqui? Ao invés, então, de analisar processos de colisão usando o segundo lei de Newton, que seria bem complexo, a ideia é a gente usar o conceito de momento linear do sistema de partículas envolvidas na colisão, tá? Então, quando a gente pensa no momento linear ou nas variações do momento linear das partículas individualmente do sistema, a análise fica um pouco mais simples. E a gente já viu na aula passada que a variação do momento me permite inferir forças médias. Então, às vezes a gente não consegue saber o detalhe específico de como a força se comportou, mas a gente pode ter ideias de forças médias se a gente analisa do ponto de vista do momento. Então, colisão, nós vamos analisar processos de colisão, a gente analisa sempre envolvendo o conceito de momento linear. Então, por simplicidade, para entendermos melhor o fenômeno, nós vamos tomar o exemplo de um sistema formado por duas partículas que colidem. Então, a título de exemplo, vamos pegar um sistema simples de duas partículas, lembrando que isso aí pode ser generalizado, então, para qualquer número, né? Normalmente, durante o processo de colisão, as forças externas ou não estão presentes,
ou elas são bem menos importantes. Então, é aquela história, né? Se eu pensar na raquete de tênis e na bola de tênis, naquele vídeo da aula passada, né? O processo de colisão ali, o mais importante é como a bola e a malha da raquete estão interagindo muito mais do que a força-peso envolvida, porque no processo de colisão, imediatamente antes e imediatamente depois, quem vai produzir as variações de momentos e as deformações que acontecem na bola e na raquete é a natureza da interação da bola com a raquete, né? Então, de um modo geral, a gente pode considerar que durante o processo de colisão, o sistema é isolado, né? E a gente já sabe que se o sistema for isolado, o momento antes e depois da colisão tem que se conservar, né? Então, essa consideração é útil para entendermos o efeito da colisão em si, né? Do momento em que acontece o processo em que há as variações de momento e as trocas de energia, né? Então, se essa aproximação é válida, a maioria dos casos a gente pode fazer essa aproximação tranquilamente, a gente sabe que num sistema isolado o momento se conserva, o que significa que o momento linear do sistema como um todo. Então, se eu tenho duas partículas colidindo, é o momento linear das duas partículas antes e depois da colisão tem que ser igual, né? O momento do sistema de partículas antes da colisão é igual ao momento do sistema de partículas depois da colisão, que é sistema isolado, conservação do momento, né? Então a gente já pode escrever isso aqui para um caso geral, né? O momento total I, que seria um instante antes da colisão, e o F seria um instante logo após a colisão, o momento total do sistema vai ser sempre igual. E para o caso de duas partículas, que é o exemplo que a gente vai usar aqui para entender o fenômeno da colisão, isso significa que o momento da partícula 1 antes da colisão mais o momento da partícula 2 antes da colisão é igual ao momento da partícula 1 depois da colisão mais o momento da partícula 2 depois da colisão também. Lembrando que isso aqui são somas vetoriais, né? Que a colisão pode acontecer envolvendo diferentes mudanças. Basta que eu tenha mudança do momento. Então, o momento, inclusive, pode ter o mesmo módulo, mas se ele mudar de direção e sentido, eu tenho variação de momento na colisão. Então, esse é um caso em que eu preciso levar em conta a variação do vetor, né? Como o vetor está variando. Agora, nesse primeiro momento, nós vamos considerar o caso, então, agora que a gente entra realmente para o caso de colisões unidimensionais. Então, se a gente pega o caso de uma colisão de duas partículas unidimensional, então todo o processo acontece ao longo de uma única dimensão, o que é que a gente pode escrever? Então, como todos os vetores momentos vão estar numa única direção, eu preciso me preocupar somente com a intensidade e com o sinal, né? Então, lembrando que o vetor está, todos os vetores momentos, nesse caso, os vetores momento linear da partícula 1 e da partícula 2 antes da colisão e da partícula 1 e da partícula 2 depois da colisão estão todos ao longo da mesma linha, que eu vou dizer, tem um eixo aqui, eu escolho uma certa direção positiva. Agora, o que eu preciso tomar cuidado é que esses números aqui, eles podem ter um sinal negativo, né? Então, por exemplo, se uma partícula colide com a outra, a partícula 1 colide com a partícula 2, e ela ia nessa direção e agora passa a ir nessa direção, ela mudou de sentido. Então, além de ter mudado de intensidade, ela pode ter mudado de sentido. Então, ela podia, nesse sentido, assim, eu chamava de positivo, então, depois da colisão, ela vai ter um sentido negativo. Então, tomar o cuidado que nessa expressão que a gente está escrevendo aqui, a gente está escrevendo geral e a gente tem que considerar o sinal de acordo com o sentido, então, dos vetores momentos. Bom, uma coisa interessante e que a gente já viu no exemplo do começo da aula, quer dizer, não conseguimos ver o vídeo, né? Mas, e a gente sabe, né? Numa colisão qualquer, por exemplo, se eu bato uma mão contra a outra aqui, isso é um processo de colisão? Sim, saiu som. Então, parte da energia foi convertida em som. Então, nem todas as colisões eu necessariamente tenho conservação de energia cinética, por exemplo, né? Eu posso ter conversão de parte da energia que tinha antes da colisão em energia térmica,
em energia sonora, em energia química. Então eu posso ter uma série de processos acontecendo. Então nem todas as colisões conservam energia cinética. Né? Então, a gente não viu no vídeo, mas está vendo nesse, né? A colisão aqui da minha mão contra a outra, né? Produzindo calor e som. Então, as colisões elas são classificadas em duas categorias principais. Uma delas, que é o que a gente chama de colisões elásticas, quando a energia cinética é conservada. Então, colisão elástica é a colisão que eu tenho, além da conservação do momento, a conservação da energia cinética. O que significa que a energia cinética do sistema antes da colisão é igual à energia cinética do sistema depois da colisão. Se é um sistema de duas partículas, é a energia cinética das duas partículas antes da colisão e as duas partículas depois da colisão. E a segunda grande classe é o que a gente chama as colisões inelásticas. E aqui é o contrário do que é uma colisão elástica. Então, numa colisão inelástica, a energia cinética não é conservada. Então, eu tenho duas grandes categorias ou duas grandes classes principais de colisões, são as colisões elásticas, com conservação de energia cinética, e colisões inelásticas, quando a energia cinética não é conservada. Dentro das colisões inelásticas ainda, a gente tem um caso particular que é chamado de colisão perfeitamente inelástica, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente de um dos exemplos do livro. A gente vai tratar especificamente sobre colisão inelástica, que é quando os dois corpos, então aqui pegando o exemplo da colisão entre dois objetos, eles colidem e eles passam a andar juntos, né? Tem dois corpos aqui, no processo de colisão, eles passam a andar coladinhos um no outro. Então, o que significa que a velocidade final dos dois é igual. Então, andar solidários, né, se movem juntos após a colisão, significa que depois da colisão os dois corpos têm a mesma velocidade. E no exercício que a gente vai fazer, né, no exemplo que está no livro e a gente vai fazer aqui, a gente vai mostrar que esse tipo de colisão perfeitamente inelástica é a que a gente tem a máxima perda de energia cinética. Né? Então, é onde a maior parte de energia cinética é perdido, é exatamente quando eu tenho essa colisão que a gente chama perfeitamente inelástica. Né? Nunca é demais reforçar que se na aproximação de sistema isolado, o momento sempre vai se conservar. Então, se eu trato colisões e a gente, via de regra, faz isso, praticamente todos os casos, 99,999% dos casos de colisão, a gente considera o sistema isolado. Então, se o sistema é isolado, o momento vai se conservar sempre. Né? Então, guardem essa informação que ela é importante. Conservação de momento sempre em colisões. Colisão elástica conserva energia cinética, colisões inelásticas não conserva energia cinética. Beleza? Muito bem, então vamos começar analisando o caso que a gente chamou de colisão unidimensional perfeitamente inelástica, que é aquele caso em que eu tenho dois objetos, aqui dois corpos de massa M1 e M2, com velocidades iniciais V1 e V2i, eles colidem e após a colisão, os dois andam com a mesma velocidade final, que nós vamos chamar de VF. Né? Então, nessa colisão, é uma colisão, vou considerar o sistema é isolado, tá? Só tenho forças internas que produzem, o que faz com que esses dois objetos, quando se aproximem, eles passam a agir junto, a andar juntos, é o que a gente chama as forças de interação entre eles. Né? Então, eu tenho somente forças internas atuando sobre o objeto, né? Sobre esse sistema. Então, eu tenho conservação de momento. Então, lembrando, o momento inicial é igual ao momento final. E aqui, como é uma colisão unidimensional, eu já vou escrever logo a relação, sem considerar, considerando somente os modos e sentido. Tá? Então, se a gente escreve agora em quem é o momento inicial da partícula 1, M1V1i, momento linear inicial da partícula 2, M2V2i, e quem é o momento final das duas partículas aqui, é M1 vezes VF,
mais M2 vezes VF. Então é M1 mais M2 vezes VF. O que indica para a gente que a velocidade final, então, dessas duas partículas pode ser obtido fazendo M1V1I mais M2V2I dividido por M1 mais M2. E aqui tem uma questão interessante, que aqui eu deixei o sinal mais exatamente como está no livro, mas lembrando que aqui, veja, se a gente olhar para como está o desenho aqui, a partícula 2 está andando para lá, né? Então, se eu considerar que a partícula 1 está andando no sentido positivo, a partícula 2, antes da colisão, está andando no sentido negativo. Né? Agora, se eu considerasse o eixo X ao contrário, se eu considerasse o eixo X para lá, seria o contrário, né? Então, quem tem o sinal mais ou o sinal menos aqui, vai depender de como são as velocidades. E não necessariamente os corpos têm que estar andando em direção ao outro. Eu posso ter, por exemplo, os dois andando assim, né? Só que um está andando devagarinho, o outro muito rápido, esse bate, né? Então, eu tenho esse andando devagarinho, esse está andando rápido, bate, depois eles andam solidários. Né? Nesse caso aqui, todas as velocidades estão no mesmo sentido. Então, eu poderia escolher esse sentido como sentido positivo e todos os termos, então, seriam positivos. Então, lembrando, isso aqui é só um cuidado, né? Então, que no exemplo, se esse aqui era o caso inicial, no exemplo da figura, o V2I teria que ser negativo. Então, isso aqui a gente encara como uma expressão geral que a gente pode usar se a gente observa os sinais das velocidades em relação a qual eixo que a gente escolhe, qual o sentido positivo que a gente adota, né? Se a gente adota o sentido positivo numa determinada direção, a gente tem que ser coerente com a nossa escolha e o sinal, então, que vai aparecer para as velocidades tem que ser de acordo com a minha escolha. Então, e aí nessa situação, o sinal de VF também, né? Porque a depender de como for a intensidade das velocidades iniciais e as velocidades finais, eu posso ter das velocidades iniciais das duas partículas, o sentido e a relação de massa entre elas, eu posso ter, por exemplo, a velocidade final, eu descubro que está andando no sentido negativo. É algum problema? O VF é negativo. É algum problema? Não. É só que ele vai estar andando no sentido contrário do que eu imaginava no início, né? É negativo em relação à escolha do eixo que eu fiz. Então, por exemplo, se a gente coloca alguns valores para as massas aqui, alguns valores pela velocidade, considera o sinal correto de V2I, a depender das massas e velocidades iniciais aqui, o VF podia ser negativo. O que é que significa? Que a situação final não é bem essa que está desenhada aqui, mas seria os dois corpos andando para lá, né? Então é só uma interpretação final que a gente dá, mas é importante que a gente esteja atento para esse tipo de situação, tá? Muito bem. Vamos pegar agora o caso para a gente entender como é que funciona melhor. De novo, colisão de duas partículas, unidimensional, só que agora é o caso em que eu tenho uma colisão elástica. E aí, de novo, a mesma discussão, né? A gente tem a partícula 1, a partícula 2, vou dizer que essas aqui são as velocidades iniciais e vou imaginar que após a colisão essas são as velocidades finais. Né? Então, o que é que eu posso escrever? Agora, como é uma colisão elástica, eu tenho conservação de energia cinética e de momento linear. Né? Então, eu posso escrever que o momento linear da partícula 1 mais o momento linear da partícula 2 no início é igual ao momento linear da partícula 1 final mais o momento linear da partícula 2 final. E mesma coisa para as energias cinéticas. Energia cinética inicial da partícula 1 mais energia cinética inicial da partícula 2 é igual à soma das energias cinéticas das duas partículas após a colisão. Certo? Bom, abrindo então essas diferentes equações, e aqui de novo, por enquanto não vamos nos preocupar com a questão do sinal da velocidade. Vamos só escrever genericamente e lembrando que, por exemplo, nesse caso aqui que está aqui, se eu escolher o sentido positivo para lá, o V2I aqui teria que ser negativo, né? Tá certo? Só para chamar a atenção. Mas vamos escrever genericamente por enquanto, que é imaginar que a velocidade, inclusive da partícula 2, poderia ser para lá.
né? E aí, o sentido positivo eu poderia escolher para lá. Então, vamos escrever genericamente aqui o momento e, no caso das velocidades, não há problema, porque como a velocidade entra ao quadrado, desculpa, energia cinética, né? No caso das energias cinéticas, isso não é problema, porque o sinal da velocidade é irrelevante, porque entra a velocidade ao quadrado. Se ela está no sentido positivo ou não do eixo x, velocidade ao quadrado vai dar a mesma coisa. Então, o importante é na consideração aqui dos momentos. Mas, enfim. Então, vamos imaginar que isso aqui é um sistema de equações, de duas equações, e que as incógnitas que eu quero resolver é determinar as velocidades finais. Então, o meu interesse é, dado a massa do sistema, das duas partículas e as velocidades iniciais das duas partículas, quais seriam as velocidades finais das duas partículas? Então, é um problema típico de um sistema de duas equações a duas incógnitas. Então, vamos tentar resolver para as duas incógnitas, que seriam V1F e V2F. Tá certo? Então, tem várias formas de resolver o sistema de equação. Eu vou fazer como o livro faz, porque assim vocês têm uma referência para seguir, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pegar essa segunda equação aqui, como tem meio em todos os termos, eu já posso simplificar meio aqui, né? E aí eu vou juntar tudo que tem partícula 1 de um lado e o que tem partícula 2 do outro. Então, do lado de cá, vai ficar M1V1I quadrado menos M1V1F ao quadrado. Eu ponho M1 em evidência, então vai ficar M1V1I menos V1I ao quadrado menos V1F ao quadrado. Do outro lado, uma coisa similar. Só que aqui vai ficar, o positivo é o V2F quadrado, né? Então aqui vai ficar M2 V2F ao quadrado menos V2I ao quadrado. Bom, o que a gente pode fatorar? O que a gente pode fazer? Isso aqui é o quadrado da diferença de dois números, né? Quadrado da diferença, a gente usa aquele caso de fatoração, é o produto da soma pela diferença, né? É o caso a quadrado menos b quadrado. É o produto de a menos b por a mais b, né? Tá certo? Então, é isso aqui que a gente escreveu aqui. Então, aqui vai ficar V1i menos V1f, multiplicando V1i mais V1f, e do lado de cá, V2f menos V2i, V2f mais V2i. Beleza? Muito bem. Vamos pegar agora a equação de conservação de momento. Então, agora nós vamos pegar essa primeira equação aqui e vamos reorganizar de forma parecida. Vamos passar tudo que tem partícula 1 do lado e tudo que tem partícula 2 para o outro lado, né? Então, vai ficar dessa forma, né? Então, do lado de cá tinha M1V1I, do outro lado tinha M1V1F. Passei M1V1F do lado de cá, fica sinal negativo. E do outro lado fica tudo que tem partícula 2. Eu tinha o V2F positivo, do lado de cá tinha o V2I, ele passa para lá negativo. Então a gente tem essa relação aqui. Se eu uso essa relação aqui, pego a relação anterior e divido por essa aqui, ou seja, divido o lado direito e o lado esquerdo, pego essa equação, divido uma pela outra, né? Então, o que vai acontecer é que eu vou poder simplificar esse termo e esse termo, né? E eu vou poder simplificar as massas também, não é isso? De forma que, ao final a gente obtém que V1i mais V1f tem que ser igual a V2f mais V2i. E aí aparece uma primeira relação importante aqui. Agora eu organizo isso aqui de uma forma diferente. Eu coloco tudo que tem velocidade inicial de um lado e tudo que tem velocidade final do outro. E o que aparece do lado de cá? Então eu vou passar o V2i para o lado de lá e eu vou passar o V1f para o lado de lá. O V2i, quando vem para cá, vem negativo. Então vai ficar V1i menos V2i. E do lado de lá, o V1f iria negativo, né? Então eu vou colocar o sinal de menos em evidência. O laser foi embora, não sei porquê. Eu vou colocar o menos em evidência, então eu vou ficar menos V1f menos V2f. Ora, mas o que eu tenho aqui? O que eu tenho do lado de cá é V1 menos V2 num mesmo instante. O que é V1 menos V2? Vocês viram em capítulos anteriores que isso aqui é a velocidade relativa, né, da partícula 1 em relação à partícula 2.
E do lado de cá, a mesma coisa, a velocidade relativa da partícula 1 e da velocidade relativa da partícula 1 em relação à partícula 2 após a colisão. Então, o que eu tenho é uma relação entre velocidades relativas, né? Ou seja, essa equação indica que a velocidade relativa da partícula 1 em relação à partícula 2 antes da colisão é, em módulo, a mesma da velocidade relativa depois da colisão, mas em sentidos opostos, né? Então, é menos a velocidade relativa depois da colisão. Então, isso já é uma informação interessante que a gente tira aqui de uma colisão unidimensional elástica, né? Muito bem, mas o que a gente quer não é bem isso. O que a gente quer é determinar quem é V1, V1F e V2F. E aí, a estratégia que a gente vai fazer é usar agora essa equação combinada com essa. Por exemplo, isolo V1F aqui, substituo aqui, rearrumo, né? Se eu isolo V1F aqui, substituo aqui, eu fico com uma equação só para V2F, né? Aí, como eu tenho V1F em função de V2F, escrevo os dois e a gente obtém, então, essas duas relações finais para a velocidade da partícula 1 final e a velocidade da partícula 2 final, em função das velocidades iniciais das duas partículas e das massas das duas partículas. E aqui, relembrando que se a gente escolhe um certo sentido positivo para o eixo x, então vamos dizer que a condição inicial é exatamente essa que está nessa figura. Se eu escolher o eixo x, então, assim, ou seja, o sentido positivo é assim, o V2i vai ser negativo, né? Então aqui, esse número aqui vai entrar com o sinal negativo, né? Então lembrar que os sinais corretos devem ser considerados nessas equações, de acordo com a nossa escolha de quem é o eixo positivo, quem é o sentido positivo e negativo, né? Então, se a gente adota essa orientação para o sentido positivo, por exemplo, o V1i seria menor do que zero e o V1i seria maior do que zero e o V2i seria negativo. Então, nessa expressão aqui, na hora que eu for calcular, esse número vai entrar positivo e esse número vai entrar negativo nas duas expressões, tá certo? E veja que, com isso, como é que vão ser as velocidades finais? Então, eu posso ter velocidades finais positivas ou negativas, né? E os sinais, então, das velocidades finais vão indicar se o que vai acontecer é isso realmente que está na figura que tá desenhado aqui. Se eu coloco lá os números que eu tenho para massa e velocidade e eu obtenho que o V1F é negativo, então realmente, depois da colisão, a partícula 1 está voltando, né? Ela colide com a partícula 2 e volta. Mas e se eu substituo os números, tá? E mesmo assim, isso aqui ainda dá positivo? Pode acontecer? Pode, vai depender da relação das massas, né? Porque esse número aqui é negativo, mas e se esse número for negativo também? Então eu posso ter o V1F positivo, entendeu? Então, na verdade, vai depender não só de como é que são as velocidades das duas partículas que colidem, mas também da relação das relações de massa, né? Então a gente tem que interpretar ao final o resultado que a gente obtém. Isso que eu estou querendo dizer para vocês, que o que é importante quando eu faço essas continhas envolvendo colisões, que eu preciso saber entender o significado dos sinais positivos e negativos, que é de acordo com a minha escolha de orientação do eixo, então, principalmente quando a colisão é unidimensional, né? Eu escolho um sentido positivo, então se o sentido positivo é para cá, se no meio da conta aparece qualquer velocidade que é negativa, significa que ela está no sentido contrário do eixo do meu sentido positivo, né? Muito bem. Vamos considerar aqui alguns casos especiais de colisões unidimensionais, que também são chamados de colisão frontal, né? Quando duas partículas colidem bem de frente uma para a outra, né? Se eu pegar duas bolas duas bolas qualquer e jogar uma bem de frente para a outra, você vai ver que a gente tem uma colisão unidimensional. Isso acontece muito em mesa de sinuca, né? de bilhar, né? Bolinha de bilhar, uma batendo bem de frente para a outra, a gente tem uma colisão
chamada unidimensional. E vamos supor que esse caso especial, a gente tem duas partículas que têm a mesma massa. Então eu tenho, que é um caso muito parecido com o que acontece numa colisão numa mesa de bilhar, né? Duas bolinhas de bilhar colidindo, né? Eu tenho duas partículas de mesma massa colidindo, né? Então, se eu olhar para essas expressões aqui, se M1 é igual a M2, então já tem dois termos aqui que vão ser zero, né? Esse vai ser zero e esse vai ser zero, certo? E aqui embaixo, como M1 é igual a M2, vai ficar duas vezes M1, né? E em cima duas vezes M1 também, né? Aqui também fica duas vezes M1 ou duas vezes M2, que M1 é igual a M2, e em cima é duas vezes M2. Então, a gente chega a uma situação simples em que, em que a velocidade final da partícula 1 é a velocidade inicial da partícula 2 e a velocidade final da partícula 2 é a velocidade inicial da partícula 1. Então é como se os corpos, os dois objetos de mesma massa trocassem velocidade, né? Então a partícula 1 consegue a velocidade, a partícula 2 com outra após a colisão, a partícula 1 tem a velocidade da partícula 2 e a partícula 2 tem a velocidade que era da partícula 1. Né? Se a partícula 2, por exemplo, estava inicialmente parada após a colisão, a partícula 1 ficará parada e a partícula 2 seguirá com a mesma velocidade que a partícula 1 tinha antes da colisão. Então, que é o caso que acontece na sinuca. Né? Eu tenho uma bola parada, a bola branca bate e, a depender de como a colisão acontece, se for uma colisão frontal, a bola branca bate, para e a outra bola sai em linha reta. Então, esse é o caso interessante e a gente tem o que a gente chama de elas trocam de velocidade. Né? O próximo caso aqui é uma colisão, exatamente o caso de uma colisão unidimensional frontal entre duas partículas, só que agora elas têm massas quaisquer, não tem necessariamente a mesma massa, e uma delas está inicialmente parada. Então, seria o caso, por exemplo, de uma bola com uma determinada massa parada e uma outra bola com uma massa diferente colidindo nessa que está parada. Né? Então, se a velocidade, se eu voltar lá nas expressões, né? Cadê aqui? Né? Se o V2i é zero, esse termo já é zero, esse termo já é zero. Então eu vou ficar que as velocidades finais só vão depender desse primeiro termo aqui, nas duas expressões, que dependem da velocidade inicial da partícula 1. Né? Isso que eu estou considerando que a partícula 2 é que inicialmente está parada, né, gente? Se eu chamar a partícula que está parada de velocidade de partícula 1, aí é o contrário. Mas considerando a partícula 2 como sendo a partícula inicialmente parada, então a gente vai ter o caso em que a velocidade final da partícula 1 vai ser essa relação de massas e a velocidade inicial da partícula 1, e a velocidade final também vai depender de uma certa relação de massas, que é diferente, veja, interessante, né? Que é diferente em função da velocidade inicial da partícula 1. Né? Aqui agora é interessante a gente imaginar dois casos limites. Né? Vamos imaginar inicialmente que a massa da partícula 1 é muito maior do que o da partícula 2, ou seja, a partícula 1, que é a partícula que está andando, é bem pesadona, e a partícula 2, que está parada, é bem levinha. Né? Então, se a massa 1 é muito maior do que a massa 2, nessa expressão aqui eu posso desprezar M2 em relação a M1. Né? E essa razão aqui fica praticamente igual a 1. Né? Então, a velocidade final da partícula 1 é praticamente igual à velocidade inicial que ela tinha. Então, é assim, um objeto pesadão trombando com levinho não faz diferença nenhuma. O pesadão continua como se nada tivesse acontecido. Né? É isso aí, né? Uma massa muito pesada trombando com alguma coisa muito leve, para o objeto muito pesado, e se ele é muitas vezes mais pesado do que o objeto que estava parado, basicamente eu tenho alteração quase nenhuma na velocidade dele. A velocidade que ele tinha é a velocidade que ele vai ter depois da colisão. E o que acontece com o objeto que estava parado? Aí é interessante, né? Porque se a massa 2 é muito menor do que a massa 1, o termo de baixo é basicamente igual à massa 1,
e eu tenho 2m1 dividido por m1, então eu tenho 2 vezes a velocidade inicial, ou seja, a partícula leve sai em desabalada carreira, né? Sai com uma velocidade 2 vezes a velocidade que a partícula pesada tinha, né? Então isso é uma consequência interessante. Então o corpo leve que estava parado sai com velocidade o dobro da velocidade inicial, o dobro da velocidade inicial, né, do corpo pesado, e o corpo pesado praticamente não altera a sua velocidade. Então a presença do corpo leve no meio do caminho dele não fez diferença, né? Objeto pesadão, se botar, né? Imagina um caminhão e uma pedrinha parada. O caminhão vem, não, nem tchum, né? Continua em frente e bora lá. Agora vamos pensar o contrário. Agora, o pesado é a partícula que está parada. Então agora a massa 2 é muito maior do que a massa 1. Então agora é um objeto leve trombando num objeto pesadão parado. Né? Então vamos lá. Se a massa 1 é muito menor do que a massa 2, aqui agora o M1 perto do M2 fica praticamente M2, então isso aqui fica negativo, né? E embaixo, então, eu tenho menos M2, aproximadamente menos M2 dividido por M2, então a velocidade final da partícula 1 é menos a velocidade inicial. Então é aquela história, uma partícula muito leve trombando numa muito pesado, bate e volta com a mesma velocidade, com a mesmo módulo de velocidade, ela muda de sentido, né? Então o objeto pesadão basicamente funciona como uma barreira de bate e reflete, né? Volta com a mesma velocidade. E o que acontece com a partícula 2 pesadona que estava parada? Ó, a velocidade final dela vai ser 2 vezes a sua massa dividido. Então, basicamente eu tenho aqui velocidade zero, né? Porque se a massa 1 é muito menor do que a massa 2, aqui é um número muito pequeno dividido por um número muito grande. Então, isso aqui é um número aproximadamente zero, ou muito pequenininho. Então, o objeto pesadão que estava parado, também nem aí, continua parado do mesmo jeito. Né? Então, essa é uma característica interessante. O corpo leve retorna com velocidade praticamente igual à inicial, ou seja, módulo da velocidade, né? Na verdade, a velocidade troca de sentido somente, e o corpo pesado que estava parado permanece aproximadamente parado. Né? Isso aí é o caso, a gente poderia dizer, né? A minha netinha vem correndo e tromba em mim, que sou pesadão. Se eu não segurar aí, ela cai para trás. Né? Porque ela volta com a mesma velocidade que ela veio e eu nem aí, né? Apesar de que agora ela já está crescidinha, já está ficando pesadinha. Já. Né? Então, aqui eu botei um exemplo. Dá para a gente pensar 1 milhão de exemplos, né? Mas eu pensei aqui. Um passarinho muito pequenininho, um colibri colidindo com um daqueles aviões. Né? Vamos pegar aqui um Antonov, aquele avião de carga, o maior do mundo, que tem 6 turbinas. Né? O avião não está nem aí. Aliás, podia pôr um pássaro até maior. Pode pôr uma águia, né? Um falcão, não vai fazer diferença. Né? Do jeito que ele está, se ele está parado, ele vai continuar parado. Né? Tá certo? Beleza. Então, agora a gente vai fazer o exemplo 8.5 que está no livro, que é exatamente, vou tomar um golinho de água aqui, o caso do que a gente chamou logo no começo dessa aula, que a gente estava falando dos tipos de colisão, da colisão perfeitamente inelástica. E lá a gente afirmou que a colisão inelástica, perfeitamente inelástica, é aquela em que eu tenho a máxima quantidade de energia cinética sendo perdida, na verdade sendo transformada em outras formas de energia. Né? Então, a ideia desse exemplo é a gente mostrar que quando dois objetos colidem, e nós vamos pegar o caso unidimensional, né? Que dois objetos colidem e depois continuam se movendo solidariamente, ou seja, os dois com a mesma velocidade, a gente tem a maior perda de energia cinética
possível, né? Então, o exemplo quer fazer uma prova matemática disso aí. Então, a ideia é provar que a perda da energia cinética é máxima quando a velocidade final das duas partículas é a mesma, né? Basicamente isso. Então, o que eu quero fazer é achar... Então, vamos definir uma função que seja uma função das velocidades finais. Então, nós vamos considerar primeiro o caso em que as partículas podem ter velocidades diferentes, finais diferentes, e nós vamos mostrar que se eu escrevo uma função das velocidades finais, essa função ela tem uma dependência de forma que ela é mínima. Nesse caso aqui, a função que o livro sugere, e a função natural, é uma função que é a razão entre a energia cinética final e a energia cinética inicial. Ora, se eu tiver a maior perda de energia, é onde essa razão tem o menor número, né? Então é onde essa função tem um mínimo. Então, no fundo, eu vou procurar o mínimo da função, né? E vou imaginar que essa função ela é função das velocidades finais. Então, passa a ser um problema matemático de achar mínimo de função. Agora, a gente sabe qual é a condição de mínimo. Mínimo de uma função, a gente sabe que a derivada é zero, né? Então, nós vamos escrever essa função, que é a função kf dividido por ki, e tentar achar o mínimo dela, considerando que a variável que a variável envolvida está relacionada com a velocidade final, né? Então, vamos lá. É isso que o livro faz, a sugestão, né? Então, vamos escrever a função f como função das velocidades finais e achar a condição de mínimo para essa função. Bom, a função f é essa aqui. Kf dividido por Ki, energia cinética final dividido por energia cinética inicial. E nós vamos considerar que as velocidades finais podem ser diferentes. Na verdade, a gente quer provar que essa função tem um mínimo exatamente quando as duas velocidades são iguais. Então, eu não posso partir da hipótese de que elas são iguais. Eu tenho que mostrar isso, né? Então, eu vou partir da hipótese que elas podem ser diferentes. E que o mínimo dessa função é exatamente quando as duas são iguais, né? Então, a razão, então, energia cinética final é a energia cinética final da partícula 1 mais a energia cinética final da partícula 2, e embaixo, energia cinética inicial da partícula 1, energia cinética inicial da partícula 1. Dá para ver que a gente pode pôr meio em evidência em cima e embaixo, então cancela, a gente tem, então, essa relação. Muito bem, copiei para cá, então, quem é a nossa função. Então, vamos derivar essa função e vamos derivar em função de V1F. Então, a minha variável agora, quem vai ser o x? Então, eu vou imaginar que V1F está fazendo o papel do x. Tá? Então, isso aqui é uma função de x. Então, está aqui. Eu vou derivar a função f em relação a V1F. Então, é d de V1F dessa expressão toda. Agora, aqui eu tenho V1F explicitamente. E aí você fala, bom, beleza, né? Eu só tenho V1F aqui. Na verdade, não. Por quê? Porque lembra que o V2F ele não é independente de V1F. Então, a partir do momento que eu sei quem é V1F, eu também tenho o V2F determinado. Eles estão relacionados. Então, o que eu quero dizer é que o V2F, se eu encaro o V1F como a minha variável independente, o V2F ele é função também de V1F. Então, na hora que eu for derivar aqui, eu preciso cuidado. Né? Então, eu vou ter um V1F aqui, explicitamente, e eu tenho o V1F aqui, mas da forma implícita. Ou seja, o V2F é função do V1F. E embaixo não há problema nenhum, porque é tudo constante, né? Isso aqui seriam as condições iniciais do problema. Qual é a massa? Não, as massas e as velocidades iniciais são, digamos, as condições iniciais do problema são dados, são constantes. Então, aqui é uma constante que na hora que eu derivo, eu simplesmente derivada de uma constante vezes uma função. É isso? Então não há nenhum problema. Então,
É isso que a gente falou, né? Se a gente adota V1F como variável independente, então o V2F depende de V1F. Então esse é o cuidado que a gente precisa tomar. Então como é que fica essa derivada aqui? Então a parte de baixo fica constante. Então não vou nem mexer porque embaixo é tudo constante. Então vamos derivar o primeiro termo aqui. Aqui é a derivada de uma constante vezes V1F ao quadrado. É a derivada de uma constante vezes x quadrado, que dá a constante vezes 2x, né? Caiu o expoente, tá? Então, fica 2m1v1f. E aqui agora é a derivada de uma função de função, né? Então, se eu vou derivar em relação a v1f, eu primeiro derivo em relação a v2f, então uso o que a gente chama a regra da cadeia, né? Então, derivando em relação a v2f vai dar igual que a gente tinha no primeiro termo, dá 2 vezes m2 v2f, e agora a derivada de v2f em relação a v1f. Tá? Aí a gente fala, eita, e agora como é que faz, né? Eu tenho que colocar aqui essa derivada aqui é igual a zero para achar o mínimo. Mas tem um termo aqui que a gente não sabe bem como é que é, né? Quem é essa derivada aqui, v2f dividido, v2f, a derivada de v2f em relação a v1f. Vamos voltar já para isso. Então, para que a minha função seja um mínimo, eu vou impor que a derivada, então, df dv1f é zero, o que significa, então, que essa expressão, como essa parte de baixo aqui é uma constante, então quem tem que ser zero é a parte de cima, né? Então eu chego a essa condição, que a parte de cima dessa equação aqui tem que ser igual a zero. Como eu tenho 2 aqui e 2 aqui, eu já cancelei o 2 também, né? Então por que não aparece a parte de baixo? Porque a parte de baixo é uma constante, ela não vai ser zero. Ela é a massa e as velocidades iniciais. Então eu estou imaginando que as massas e velocidades iniciais não são zero. Eu posso ter uma delas igual a zero, mas as duas iguais a zero. Se eu tiver as duas iguais a zero, eu não tenho uma colisão. Eu tenho duas bolinhas paradas. Uma olhando para a outra assim. Oi você, olá, tudo bem? Né? Mas eu não tenho colisão. Então, pelo menos uma delas está andando. Mas ela vai estar andando e é uma constante. É uma condição inicial do problema. Né? Então, aqui de baixo dá um número. Como ele nunca vai ser igual a zero, quem tem que ser igual a zero é a parte de cima. Então, está aqui a condição para que essa função f seja um mínimo. Beleza. Então, como é que a gente vai achar como é que fica essa derivada? Como é que fica o dv2f em relação a dv1f? Ora, a gente pode usar a condição, a conservação do momento e derivar tudo em relação a v1f, né? Então, se eu pego aqui, tá vendo? Se eu tiro esse e tiro esse, então eu vou esconder esse aqui, esconder isso aqui. Isso aqui é a conservação de momento numa colisão, né? Então aqui é o momento inicial da partícula 1 mais o momento inicial da partícula 2 é igual ao momento final da partícula 1 mais o momento final da partícula 2, que é a condição de conservação do momento, porque o sistema é isolado. Então o que eu faço? Eu derivo em relação ao V1F dos dois lados. Ora, mas o lado de cá, como é derivada de uma constante, vai dar zero, né? Então o lado de cá dá zero. E a derivada desse lado, do lado de cá, dá o quê? Dá a derivada desse aqui, que é agora uma constante, d dv1f de uma constante vezes v1f. Então é d dx de uma constante vezes x. Dá o quê? Dá a constante, né? Então desse primeiro termo vem m1, e desse segundo termo vai vir m2 dv2f dv1f, né? Então, como isso aqui é igual a zero, eu descubro imediatamente quem é a derivada de v2f em relação a v1f, que é menos m1, m2, né? Passo o m1 para o lado de lá, divido por m2, então é menos m1 e m2, menos m1 sobre m2. Então é uma constante, tá? É uma constante, é uma relação entre as massas envolvidas na colisão, tá? Posso substituir, então, agora na nossa condição de mínimo. Se eu substituo, então, no lugar aqui do dv2f, dv1f, menos m1 sobre m2, o que é que a gente obtém? Está aqui, né? m1 v1f menos m2 v2f, m1 sobre m2 é igual a zero. Como isso aqui é igual a zero, aqui fica um m1 sobre m2.
cancelo o M2, aparece M1 dos dois lá, no produto aqui, posso simplificar M1, passo o V2 para o lado de lá, o que é que a gente descobre? Que para a derivada, então o que é que a gente descobriu? Para aquela função f ter um ponto de mínimo, ou seja, a derivada de f em relação à velocidade final da partícula 1 ser igual a zero, eu tenho que ter necessariamente a partícula 1 com a mesma velocidade da partícula 2 após a colisão. Então, a gente acabou de mostrar então o que era pedido, né? Que numa colisão em que as duas partículas andam solidárias, eu tenho a menor, ou eu tenho a maior quantidade de energia cinética sendo convertida. Então, eu tenho a máxima perda de energia cinética e é por isso que essa colisão tem esse nome especial de perfeitamente inelástica. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto, é só. Então, até a nossa próxima aula. Valeu, até mais.